porque não era só sobre mim. Era sobre a minha filha. Era sobre todas as vezes que ela foi deixada de lado. Todas as vezes que ela se sentiu menor, invisível. Foi aí que descobri algo que fez tudo piorar. Fui visitar minha avó, a mãe da minha mãe, logo depois do ano novo. Estávamos conversando sobre família, sobre como as coisas estavam, quando ela mencionou algo que me deixou gelada. Ela disse que achava lindo meus pais estarem ajudando tanto minha irmã, especialmente com aquele fundo familiar que tinham criado. Fundo familiar? Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Pedi pra ela explicar. Minha avó, sem saber que estava abrindo uma caixa de Pandora, contou que meus pais tinham criado uma espécie de poupança conjunta com minha irmã. Todos os meses, eles depositavam uma quantia fixa nessa conta. O dinheiro era usado para pagar escola particular para os meus sobrinhos, aulas de inglês, natação, viagens de férias. Tudo planejado, tudo organizado. E eu? Eu nunca soube de nada disso. Nunca fui incluída. Nunca recebi um centavo desse fundo. Enquanto eu me matava trabalhando para pagar a escola pública da minha filha, para comprar material escolar, para dar o básico para ela, meus pais estavam bancando uma vida de luxo para os filhos da minha irmã. Quando questionei minha avó sobre o motivo de eu não fazer parte disso, ela ficou sem graça. Disse que achava que eu sabia e que tinha escolhido não participar. Mas como eu poderia escolher não participar de algo que ninguém nunca me contou? Liguei pro meu pai no dia seguinte. Perguntei sobre o fundo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse que era algo entre eles e minha irmã, que eu não precisava me preocupar com isso. Perguntei por que nunca tinha sido incluída. Ele disse que achavam que eu não ia querer participar, que eu sempre fui muito independente. Independente. Como se eu tivesse escolhido criar minha filha sozinha. Como se eu tivesse escolhido não ter apoio financeiro. Como se independência fosse uma desculpa para exclusão. Desliguei o telefone tremendo de raiva. Não era só sobre dinheiro. Era sobre o que aquilo representava. Eles tinham feito uma escolha consciente. Tinham decidido investir numa neta e esquecer a outra. E ainda tinham a audácia de fingir que era algo natural. Algo que eu deveria aceitar. Foi nessa época que minha irmã me mandou uma mensagem. Ela tinha ficado sabendo que eu tinha descoberto sobre o fundo. Mas ao invés de se desculpar, ao invés de reconhecer que aquilo era errado, ela me atacou. Disse que se eu não podia contribuir pro fundo, era porque não trabalhava duro o bastante. Que ela e o marido se esforçavam. Que mereciam o apoio dos nossos pais. E que se eu quisesse ter as mesmas coisas pra minha filha, eu deveria ter feito escolhas melhores na vida. Escolhas melhores. Como se eu tivesse escolhido ser abandonada pelo pai da minha filha. Como se eu tivesse escolhido lutar sozinha. Como se tudo fosse culpa minha. Essa mensagem foi o estopim. Percebi que não adiantava tentar conversar. Não adiantava tentar fazer eles entenderem. Eles nunca iam admitir que estavam errados. Nunca iam pedir desculpas. Nunca iam tratar minha filha com o respeito que ela merecia. Então decidi agir de outra forma. Comecei a juntar provas, prints de conversas, fotos de todos os aniversários, natais, eventos familiares. Fiz uma lista detalhada de todas as vezes que minha filha foi deixada de lado. Todos os presentes que ela não ganhou enquanto os primos ganhavam. Todas as festas que ela não foi convidada. Todos os momentos em que foi tratada como invisível. Também comecei a focar em mim mesma e na minha vida. Cansei de ficar dependendo emocionalmente da aprovação da minha família. Cansei de esperar que eles mudassem. Então investi em mim. Comecei um curso online de design gráfico. Sempre gostei de criar coisas, de trabalhar com imagens, mas nunca tinha tido tempo de desenvolver isso. Usei as noites depois que minha filha dormia, para